Estamos vivendo em tempos de engano crescente. O engano vem crescendo no mundo, e isso é profético. Nós sabemos que o engano existe na humanidade desde o Jardim do Éden, quando a serpente enganou Eva. O engano sempre existiu, desde o início. Sempre existiram enganadores, mentirosos, desde que o homem pecou, foi enganado pelo pai da mentira, ele se tornou filho da mentira. Então, os filhos da mentira, que naturalmente não têm a Deus por pai, seguem os caminhos do seu pai, que é o diabo, o pai da mentira. Então, o diabo, desde o início, semeou a mentira, o engano entre a humanidade, e os seus filhos seguem os seus passos, os passos de seu pai. Então, o engano sempre existiu e vai existir até o fim. A diferença é que, no final dos tempos, e nós entendemos pelas Escrituras que nós estamos chegando muito próximo do final dos tempos, a Bíblia diz que serão tempos de engano crescente. Olha só o que o Senhor Jesus disse aqui, lá em Mateus 24 e 24. Porque surgirão falsos cristos. Aqui, quando ele diz falsos cristos, não é necessariamente alguém que se diz eu sou Jesus Cristo. Não. O Cristo aqui significa um salvador. Falsos salvadores. Surgirão falsos salvadores. Eu é que vou resolver o seu problema. Eu é que sou o salvador. Eu é que tenho a resposta. Então, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Aqueles que vão pregar em nome da mentira, em nome do seu pai, o diabo. Vão falar a mentira. E farão tão grandes sinais e prodígios, quer dizer, farão coisas assim que vão assustar as pessoas, que as pessoas ficarão impressionadas. Impressionadas. Eles terão um poder, uma inteligência que vai impressionar muitos. E Jesus concluiu dizendo, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Até os escolhidos. Ou seja, eles vão ser tão bons no seu engano que até os escolhidos ficarão tentados a acreditar neles, que aquilo é verdade, de tão bom que é o engano. Estes serão os finais, serão tempos do final dos tempos, tempos que nós estamos vivendo agora. E você pode observar isso. Por exemplo, recentemente, nestes últimos dias, estourou lá nos Estados Unidos uma notícia de que o antigo presidente Joe Biden estava com sinais claros de problemas, debilidades na memória, debilidades cognitivas, não conseguia lembrar de fatos importantes sobre a própria vida e sobre o seu trabalho. Isso já vinha acontecendo há alguns anos e ele era o homem mais poderoso do mundo. Estava na cadeira mais poderosa do mundo. Mas era, tudo indica, segundo estas fontes, não é conspiração, são áudios vazados de entrevistas que o próprio ex-presidente deu, mostrando que ele era um mero fantoche na cadeira. Ou seja, se ele era um fantoche, se ele mal sabia onde estava, o que estava fazendo, quem é que estava governando os Estados Unidos? Essa é a pergunta. Quem é que estava governando? Ninguém sabe. Ou alguns sabem, mas a maioria não sabe. Ninguém quer falar. Não é? Mas isso não é só nos Estados Unidos. Nós temos aí inúmeros exemplos de engano, de golpes. O nosso país, infelizmente, é um dos principais no mundo onde proliferam os golpes. As pessoas caem tão facilmente
em golpes. Parece que as pessoas, alguns se especializam nos golpes. Se fossem tão inteligentes para fazer o bem quanto são para fazer o mal, nosso país estaria arrebentando. Nosso país estaria entre os principais do mundo se as pessoas usassem a sua inteligência para fazer o bem, mas estão usando para fazer o mal. E isso acontece também no meio cristão. Veja que quando Jesus fala falsos cristos e falsos profetas, ele está falando naturalmente também daqueles que vão falar em nome de Deus, aqueles que vão usar as escrituras, aqueles que vão usar uma linha religiosa para enganar. Aliás, como que o diabo vai enganar os cristãos se não usar da Bíblia, se não usar da vertente religiosa? Ele tem que usar alguma coisa que os cristãos baixem a guarda. Ah, está falando da Bíblia, então eu vou ouvir. Ah, está falando de Deus? Ah, então é de Deus. É o que muitas pessoas ingênuas, incautas, pensam, que qualquer pessoa que sai por aí pregando a Bíblia, se autodenominando pastor, seja lá o que for o seu título, aquela pessoa é de Deus. Então, como fala coisas bonitas, quando fala alguma coisa que agrada, a pessoa logo diz, eu gosto tanto, e eu me sinto tão bem, é tão bom, e etc, etc. Quer dizer, a pessoa terceiriza a sua fé, não vai direto à Bíblia, não vai direto às Escrituras, terceiriza a sua fé e coloca a sua salvação nas mãos de outra pessoa. É enganada, é facilmente enganada. Você, meu amigo, minha amiga, se você quer ser um cristão verdadeiro, você tem que valorizar a palavra de Deus. Valorize isso aqui, a palavra. Você tem que ter contato direto com a palavra. Você tem que ler as escrituras sagradas. Mas é difícil, eu não entendo. Exatamente, você acha que Deus não vai te dar entendimento? Você acha que Deus não vai revelar para você o que Ele quer revelar? Você não pode terceirizar a sua fé para ninguém. Deus apontou na sua palavra mestres, doutores, professores da palavra, pastores, bispos. Ele apontou. Mas todos estes, quando são verdadeiros, apontam as pessoas para a palavra. Porque quem é verdadeiro não teme a palavra. Quem não é, não quer que as pessoas leiam a palavra, não quer que as pessoas tenham acesso direto à palavra. Querem ser mediadores. Para você falar com Deus, você tem que falar comigo. Engraçado, né? Eles não falam com essas palavras. Mas parece que dá a entender isso. Para você falar com Deus, tem que falar comigo. Para você chegar a Deus, tem que vir através de mim. Não é? Eles querem o quê? Usar da palavra para controlar, para angariar seguidores e etc, etc. Que é um dos principais sinais do enganador. Se você perguntar assim, bispo, como é que eu detecto o enganador? Se Jesus disse que há risco de até os escolhidos serem enganados, como é que eu posso detectar um enganador? Primeira coisa que você precisa para você ter discernimento é o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor Jesus, esse Espírito de Deus vai testificar em você quando você está diante de um enganador. É o Espírito Santo a maior segurança que nós temos para nos proteger dos enganadores. Mas não é só ter o Espírito Santo. Jesus disse que nós temos que ser simples como uma pomba, quer dizer, não devemos ser maliciosos, não devemos seguir o caminho dos incrédulos, de astúcia, mas ao mesmo tempo temos de ser prudentes como a serpente, quer dizer, temos que vigiar, manter os olhos abertos, não sermos ingênuos. Então, não basta ter o Espírito Santo, você tem que vigiar, você tem que estar alerta, você tem que ficar atento. E eu diria que um dos principais sinais do enganador é que ele fala o que você quer ouvir. Ele sempre vai procurar trazer para você uma palavra, uma mensagem que vai agradar. Ele não te confronta, ele não fala aquilo que vai te inquietar,
Ele não fala a verdade, porque a verdade, ela liberta, ela limpa. A verdade nos confronta, nos contraria. Mas ele não quer contrariar, ele quer angariar seguidores. Então, ele não pode confrontar, falar de pecado. Não, ele tem que falar só o que as pessoas querem ouvir. Então, quando uma pessoa, mesmo falando de Deus, você percebe que ela só fala o que você gosta, só fala o que quer agradar, quer muito agradar, quer ser agradável, quer angariar seguidores, fica procurando seguidores. Essa pessoa não está interessada em ajudar ninguém, ela está interessada em se ajudar. Porque ela está interessada em ter uma grande audiência, ela está interessada em que o seu nome fique na cabeça das pessoas. Então, o enganador, ele sempre vai usar de palavras agradáveis, lisonjeadoras, de elogios, de fazer a pessoa se sentir bem. E ele não vai falar a verdade para ela. Olha só o que o Espírito Santo, através de Paulo, falou lá em Efésios 4 e 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Não podemos ser imaturos, como meninos. Você não pode presumir. Qualquer pessoa que sai por aí falando de Deus, você não pode presumir. Você não pode presumir que eu sou de Deus porque eu estou falando da Bíblia. Você tem que olhar para a minha vida. Você tem que olhar para a minha vida. Você tem que olhar qual é a minha vida. Você tem que pesar o meu espírito. A Bíblia fala que a gente tem que pesar o espírito da pessoa. Você tem que pesar o meu espírito. Você tem que pesar as minhas intenções. E fazer isso com todas as pessoas que chegam a você falando de Deus. Porque, como Jesus disse, surgirão muitos falsos nestes últimos tempos. E eles já estão aí. E com as redes sociais, meu caro, você não precisa ir atrás deles, não. Eles vêm atrás de você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.